Então, o porquê dos 20 selos, né? Às vezes as pessoas perguntam o porquê dos 20, né? O sistema de contagem mesmo dos maias era vigesimal. Então, eles contavam o tempo assim de 20 em 20. E o zero para eles significava o 20, né? O zero. Só para vocês entenderem de onde vem, porque às vezes surge essa dúvida, tá? Mas de onde os 20, né? Então, cada selo, ele recebe essa ligação e recebe essa frequência, então, dos tons, que é o que vai diferenciar. Porque, digamos assim, dentro desses 20 selos, digamos, o oitavo é o sol ressonante. Mas dentro do sol ressonante, digamos, o sol ressonante é um, porque é um selo com um tom. Então, às vezes, você vai pegar um selo sol elétrico. Ele vai agir diferente, não vai ser não vai ser igual, por causa do tom. Então, as características do selo vai permanecer as mesmas. Mas o tom é que dá a tonalidade da coisa, é que faz o movimento. E esse calendário maia, ele está sempre em movimento. Ele não é algo parado, estático, que é outra coisa muito importante quando a gente lembra do calendário gregoriano, que é algo fixo, ele é algo permanente. Ele é algo que está ali, é naquele sistema. O Tzolk'in não, ele está sempre mudando. Sempre mudando. Então, isso também mostra o movimento, né? Quando a gente entende que Deus é movimento, o universo é movimento, as coisas são movimento, todas as coisas têm o seu próprio movimento, a gente entende que as coisas precisam de movimento. E esse calendário gregoriano, ele não tem esse movimento. Ele é aquela energia sempre. Então, o tom do selo, ele realmente nos proporciona a quebra dos ciclos, né? Também. E, na verdade, os 13 de dentro do calendário, ele nos proporciona o quebra dos ciclos dos 12, que é do calendário. Então, ele mostra esse processo do espiralado também, tá? Que tudo se move, tudo é espiralado. A natureza, ela tá em espiral também. Então, todo esse ritmo, os maias compreendiam muito bem como funcionava tudo isso. E essas energias dos tons e dos selos, realmente é energia emanada do Sol, né? Como eu falei antes, chamado o Sol Hunabku. E quem sabe numa outra oportunidade a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Um pouco mais profundo também. Então, os 13 tons dão um movimento, dão a tonalidade, dão um ritmo, né? Para o nosso ser. Eles dão o propósito, né? O tom, ele pode ser dividido em cores, né? Se a gente pensar em tom, como é que remete o tom, né? Pode ser o tom de uma roupa, pode ser o tom de uma nota musical, pode ser o tom de uma cor. Então, é ele que faz esse movimento, né? Sim, exatamente. Os tons são frequências, né? São 13 frequências ali em cima dos 20 selos, né? Então, cada tom tem a sua faixa de frequências, assim como cada selo também tem a sua, né? A gente poderia ter pelo menos 260 notas. Assim como cada pessoa tem a sua frequência de padrão original. Cada pessoa emite um som. Assim como cada pessoa tem a sua aura com a sua cor, seu campo biomagnético, cada pessoa emite um som também. E se a pessoa está irritada ou está triste, existe uma variante em cima daquele som, que é o som daquela pessoa. Ele vai estar um pouco mais dissonante, um pouco mais agudo, mas cada pessoa emite um som, né? Então, assim, essa questão quando a gente fala da malha eletromagnética do universo, é uma malha de frequências, é uma malha de sons, né? Então isso tem a ver também com esses tons, é uma maneira de se representar essa malha também de alguma maneira e de se representar os sons que cada um emite, né? Ou dentro da perspectiva da análise desse calendário, que tipo de som sairia de uma pessoa de acordo com as características dela ali, do dia que ela nasceu e tudo mais. Então, ligado a tudo isso, né, a gente consegue perceber que, então, cada dia existe um selo, né, existe uma frequência de luz que dá um tom, um ritmo, né, para o nosso dia. Então, quando a gente começa a viver dentro dessas frequências, o nosso dia também começa a ficar sincrônico, como a gente falou no início. As coisas começam a estarem sincronizadas. Por quê? Hoje, as pessoas vivem dentro do calendário gregoriano e o que é o tempo? Né? O que é o tempo? É o tempo do relógio. Então, quando a gente fala assim,
o que é o tempo? Primeira coisa é o tempo do relógio, porque a gente vive em função da hora, né, do relógio. Então, é o relógio que determina qual é o teu tempo, o tempo que você tem. E os maias não, eles entendiam que aquele dia, eles estudavam tudo isso, então aquele dia existe uma frequência, hoje existe uma frequência. O que hoje, como meu propósito, como eu, um Kim planetário, dentro da energia do planeta, o que eu tenho como papel para desenvolver? Então, é sobre esses conhecimentos que a gente está falando aqui, né? Então, o Tzolk'in, ele traz essa expansão, né? Para a gente começar a realmente viver dentro dessa frequência natural do tempo. Que dia é hoje? Selo tal. Qual é o tom? Então, o que eu tenho que fazer? Tipo, o tom de hoje é o tom magnético, é o tom que dá o propósito. Né? Qual é o propósito da minha vida? Então, começa a fazer mais sentido quando a gente começa a entender que a gente pode resgatar todo esse conhecimento, porque faz parte da nossa natureza, né? Nós somos parte da natureza, né? Só para o pessoal entender, o pessoal está perguntando aqui, como que faz para calcular, para saber o Kim? Tem um cálculo, né? Existe um cálculo que é feito. Isso você consegue até encontrá-lo automatizado na internet, que vai calcular o seu Kim, quando você vai colocar as suas informações lá do dia que você nasceu, tal. Igual é feito na astrologia, né? Vai calcular através das suas informações. O pessoal não confundir aí, assim, existe o Kim seu, do dia que você nasceu, existe o Kim, por exemplo, que ela citou aí. Hoje, cachorro magnético, né? O pessoal começou a me zoar. Hoje é o dia do meu aniversário, o Kim de hoje é cachorro magnético. Mas quando eu nasci, e o meu Kim é sol ressonante amarelo. Então, assim, isso mas nunca hoje... muda. Isso nunca muda. Eu continuo sendo sol ressonante amarelo. Mas a energia de hoje, no dia de hoje, que como o calendário não é fixo, ele não é sol ressonante amarelo todo 17 de fevereiro. Então, na verdade, hoje... só em 50 e 52 anos. Exatamente. Então, hoje estamos com outra frequência que vai interagir essa frequência junto com a que eu vim, que é a do meu Kim original. Okay? É uma soma de frequências. Então, entrando um pouco mais nisso, Otávio, quando a gente entende, então, que nós temos um Kim, então, essa energia que a gente nasce, né, com esse propósito, nós somos um Kim, e aí nesse dia é um Kim. E aí eu posso entender que nesse dia existe um propósito. Né? Aí eu posso fazer a soma do meu Kim com o Kim, vamos dizer, do meu esposo. Aí, dentro dessas duas frequências, dessas duas energias, eu consigo entender que eu e ele, nós temos um propósito também, junto, para desempenhar. Então, por isso que eu digo que é um conhecimento, assim, que é muito profundo. E quando eu falei ali do selo que o Otávio está entrando nesse anel solar, é porque, eu ia falar depois, mas não vamos colocar agora. O Otávio, ele faz parte de uma família dentro do Tzolk'in. Né? Dentro desse conhecimento, são divididos entre clãs, famílias, cores, tudo existe ali, tudo definidinho, vamos dizer assim. E aí, o Otávio é sol ressonante. O Sol, o selo do Sol, ele tem uma família do qual ele faz parte. Essa família faz com que ele também, para aprender, passe pelos outros selos da sua família. Então, todos os anos, isso às vezes dá confusão mesmo. Então, todo o ano, digamos, o ano que vem, no aniversário do Otávio, ele vai passar por um outro selo em função da família. Então, a gente não passa pelos 260, não passa por todos os selos, a gente passa pelos selos da nossa família. Então, o Otávio é da família polar. Então, ele vai passar pelos selos da família polar. Mas isso é uma coisa mais profunda. Mas é mais para vocês entenderem o porquê que eu falei que ele estaria entrando no ciclo, nesse novo anel. O novo ciclo, nesse novo anel que ele está entrando, ele tem uma missão para cumprir nesse ano dele. Ele tem um propósito. Ele precisa dar o passo a passo para que ele cumpra, então, nesse ano dele, esse propósito. Mas o selo dele de nascimento, isso não muda. O que ele precisa fazer como Kim planetário nunca vai mudar. Isso é uma coisa fixa. Agora, eu quero abrir uma empresa. Isso nem estava combinado de eu falar, mas agora, já que nós estamos nisso, vamos falar.
Eu quero, sei lá, hoje é o dia de fechar um negócio, hoje é um dia para fazer uma reunião. Eu posso, sim, ir buscar informação de que selo é, qual é o dia, que frequência tá, para ver se contribui com o meu selo. Eu faço uma soma ali e eu consigo entender qual é o propósito daquele dia. Eu posso também escolher se é interessante ou não. Então, tudo. Vou abrir uma empresa, qual é o propósito da minha empresa? Eu vou iniciar um relacionamento, qual é o propósito desse relacionamento? A minha família, a soma da minha família, dá um Kim, dá um propósito. Porque nós representamos uma energia.